Sobre essa primeira questão da mídia ganha eleição, primeiro, eu acho que o Sérgio já colocou muito bem, mídia é uma palavra muito abrangente, eu acho que a gente tem que definir melhor o que é mídia, e acho que há sim a ruptura que ele colocou como forma de questão, mas talvez, seguindo o Appadurai, talvez a gente tivesse que retroceder um pouquinho essa ruptura, pensando, talvez não na tecnologia, mas no modo como a mídia trabalha com os sujeitos que a recebem, e talvez colocar essa ruptura em termos de eleição na televisão, na mídia eletrônica, nisso que ele vai chamar de media scape, do qual a internet é muito importante hoje, mas que eu acho que a ruptura em termos de campanha eleitoral, do impacto que ela tem, passou pela televisão. Eu trouxe por curiosidade, para mostrar para vocês, o que foi o primeiro comercial televisivo político. Era um comercial do... Esse comercial foi ao ar nos anos 50, numa televisão que estava se estabelecendo nos Estados Unidos, e ele inicia essa relação estreita que a política vai ter com a televisão. Mas o que realmente mostra o poder que essa televisão vai ter nesse espaço eleitoral vai ser um outro evento, né? Vai ser o primeiro debate político, esse ritual que depois se consagra, que hoje é universal, que foi o debate entre o Nixon e o Kennedy. Esse é um caso clássico nos estudos de comunicação, porque as pesquisas que foram feitas pela audiência no rádio deram a vitória para o Nixon. E as pesquisas que foram feitas pela audiência na televisão deram a vitória para o Kennedy. E o Kennedy acabou vitorioso. Até então ele estava muito abaixo nas pesquisas. É bom lembrar que, para esse debate, a aparência foi fundamental. Nixon, antes do debate, estava doente, se recusou a fazer maquiagem, que isso não é coisa de homem, e o Kennedy apareceu lá, bronzeado, do sol da Califórnia, e isso foi determinante realmente no resultado da eleição. Há momentos também, e a Unplugged até foi engraçado, porque houve momentos em que, conversando com as pessoas que trabalham no grupo que estudam mídia e eleição na Unplugged, logo após a última vitória do Lula, eles diziam, a gente não sabe mais, agora a gente tem que começar do zero, porque a mídia estava toda contra o Lula e ele venceu a eleição. Quer dizer, ali houve realmente uma reversão da expectativa. Havia campanhas, o mensalão, isso e aquilo, havia uma série de campanhas, e depois até agora, não sei se vocês perceberam, a mídia até deixou de atacar tão diretamente o Lula, porque ele parece refratário a qualquer tipo de ataque. Então não é tão direto essa ideia. As mulheres têm, historicamente, não se dado muito bem nesses debates, né? Se a gente for pensar no debate, por exemplo, eu nem vou falar muito da política nacional, porque isso já foi tocado aqui bastante. A Ségolène Royal com o Sarkozy, foi muito explorado isso que foi dito aqui, esses estereótipos ligados às mulheres, onde ela é colocada em um determinado momento ou como agressiva, histérica até, ele chega a dizer... tenha calma, não fique nervosa, um presidente necessita de calma, e em outros momentos como superficial, como uma perua. Alguém disse isso também aqui durante a nossa mesa. Então, eu acho que é uma questão interessante da gente procurar perceber por que as mulheres não se dão bem nesse confronto que hoje é universal e que marca a democracia, assim como a urna, como o voto em branco, como o eletrônico. Bom, se trata de quase que de um diálogo mais acirrado. Eu faço um paralelo com uma luta de boxe, com uma briga de galos, com um tipo de movimento de gestualidade da qual a mulher não tem um treinamento adequado até agora. E eu acho que é necessário que a gente comece a pensar nisso, porque não vai ser muito próximo a superação
desse ritual, porque ele está muito internalizado em todas as nações democráticas. Então nós temos que começar a saber como nos movimentar nessa arena que o debate propõe, esse espaço específico. Olha, as mulheres nunca estiveram ausentes do poder, né? Se nós formos pensar na monarquia, nós tivemos muitas monarcas. Se nós formos pensar na Índia democrática, nós tivemos Indira Gandhi no poder durante muitos anos. Agora, o poder parecia sempre emanar de uma fonte superior, né? Era um poder divino que transformava aquela mulher em monarca, era o poder do pai, do irmão, que dava o sobrenome e que fazia com que ela ocupasse aquele espaço. E, de algum modo, isso ainda continua valendo de modo muito forte. As mulheres parecem ter uma espécie de sombra, em muitos casos. Elas elas estão... Cristina Kirchner, é só pensar nos vários sobrenomes. E quando não é o caso, como por exemplo na Ségolène Royal, que até durante a campanha política ela se afasta do seu marido, que era o presidente do Partido Socialista, isso pesa contra, né? Muito mais do que pesaria por causa dos homens. Eu acho que é o caso da Marta Suplicy também, não tenho pesquisas a respeito, mas eu acho que isso também ocorreu dessa forma. Isso também ocorre em relação aos homens. A gente sabe muito bem que a mulher, ela está muito próxima ao homem e determina muito da sua atuação política. Acho que vocês conhecem a piada do Clinton, né, e da Hillary chegando num posto de gasolina, não? A Hillary chega com o Clinton no posto de gasolina e vem um frentista abastecer o carro e a Hillary reconhece um ex-namorado. E o Clinton então diz para ela: olha que sorte que você teve. Se você tivesse casado com ele, você não seria a primeira-dama. E ela responde: não, o azar foi dele. Se ele tivesse casado comigo, ele seria presidente da República. Há um famoso teto de vidro, que foi uma palavra que eu não ouvi aqui, que é engraçado, porque sempre aparece. Não é? Sim, as mulheres estão nas redações, mas eu quero saber quem são os chefes. Não? Eu quero saber qual é o salário. Né? E depois... E as mulheres que estão na chefia, eu quero saber se elas têm uma plataforma feminista. Né? Não adianta ser a mulher mais poderosa do mundo, como é o caso da Condi Rice, né? Mulher, negra, lésbica, e, no entanto, uma plataforma antifeminista. Né? Não adianta ser uma Sarah Palin e uma plataforma antifeminista. Porque Sarah Palin foi um problema para o movimento feminista, né? Para as organizações nos Estados Unidos. Como reagir diante disso? De uma vice-candidata feminista. E pela primeira vez, uma das organizações mais importantes dos Estados Unidos se posicionou em favor de um partido, no caso dos democratas, e fez um vídeo. Esse é um vídeo em que essa organização ela faz um retrospecto das lutas feministas, fala das ideologias, fala do que seria uma plataforma feminista, e aí coloca Sarah Palin e diz: bom, essa mulher, o que ela está promovendo é o contrário disso. Questões feministas têm sido colocadas na pauta, sim, da mídia eletrônica, da televisão. O que me cobram quando eu falo que a mulher tem que ser no poder, eu não vou dar nomes, pode estar enganada na formulação exata, mas ela diz assim: me dizem que a Bíblia diz que a mulher é inferior ao homem. O que eu falo? O grupo acabou discutindo outras coisas e não respondeu essa questão. Eu acho que essa é uma questão importantíssima. Os vídeos têm que responderem a esse tipo de questão. Uma plataforma feminista tem que ser construída sobre esse tipo de questão. A gente tem que dizer: olha, sim, a Bíblia também diz que não se come carne de porco, que não se pode comer coelho. A Bíblia também diz... que da mesma forma a gente tem que pensar sobre feminismo, sobre agência, sobre teto de vidro e acabar com esse imaginário, seja na internet do Sérgio, seja nos blogs das minhas companheiras, ou enfim.